Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar falando acerca da história de Políbios. No vídeo passado eu falei Políbio, é Políbios, tá? Vocês não reparem se eu falar o nome errado, tá? É mais fácil falar Políbio. Mas enfim, nós vamos terminar a análise do capítulo 6º do seu livro A História, no qual a gente analisa os conceitos e o pensamento filosófico, político, vamos dizer assim, acerca da instituição republicana romana. No vídeo passado, a gente terminou falando sobre aquela classificação das formas de governo, recapitulando: monarquia para tirania, aristocracia para oligarquia, democracia para oclocracia, governo da multidão, até que o ciclo se reinicia, né? Então esse tipo de pensamento ficou conhecido como anaquícloses e se caracteriza por ter esse ciclo de transformação das formas de governo, 3 formas de governo boas, puras, 3 formas de governo corrompidas. Hoje nós vamos terminar esse argumento e dizer como que Políbios adequa o pensamento que ele tem acerca da Constituição Romana, da organização política e social romanas, em relação a essa teoria dele. Por que, então, que a Constituição Romana ela é diferente das demais constituições e permitiu que Roma conquistasse todo mundo conhecido em tão pouco tempo? Uma coisa antes da gente começar exatamente nesse ponto, perdão, é pensar o seguinte: a causa da destruição ou da transformação dos sistemas de governo uns nos outros, ela é interna aos próprios sistemas de governo. É interessante que nesse ciclo a maior ênfase é dada, pelo menos, né, a maior ênfase é dada a causas internas dos próprios sistemas de governo. Ou seja, não há tanto referência a guerras, a invasões, a acidentes naturais, mas a gente pode intuir, né, que no raciocínio de Políbios, as causas da destruição daquele sistema de governo ou da sua transformação, elas são internas. Tem uma frase famosa atribuída a Monteiro Lobato, que Monteiro Lobato falava o seguinte, se não me engano é Monteiro Lobato, que os impérios são como as goiabas, que elas já trazem o bichinho dentro delas quando elas nascem. Então essa que é a ideia que está ali presente em Políbios, os sistemas trazem dentro de si a forma da sua destruição ou da sua transformação. E a Constituição Romana, afinal de contas? Todo esse esforço, todo esse empreendimento foi para explicar como que Roma dominou o mundo. E aí, na hora de classificar a Constituição Romana, principalmente vocês que acompanharam os vídeos anteriores, devem estar se perguntando: tem jeito de classificar a Constituição Romana dentro desse esquema? E Políbios também tinha muita dificuldade em fazer essa classificação, porque ele percebe que a Constituição Romana, ou ele classifica a Constituição Romana, na verdade, como sendo uma Constituição mista. Então vamos ler o pedaço que ele fala acerca disso? Ele fala assim, olha: as 3 fontes de autoridade política mencionadas anteriormente por mim desempenhavam distintamente o seu papel na Constituição Romana. O espírito de equidade e a noção de convivência sobre todos os aspectos demonstrados em todas as esferas governamentais no uso desses 3 elementos para estruturar a Constituição e para a sua aplicação subsequente eram tão grandes que, mesmo para um cidadão romano, seria impossível dizer com certeza se o sistema em seu conjunto era aristocrático, democrático ou monárquico. E tal sentimento era natural. Com efeito, a quem fixar a atenção no poder dos cônsules, a Constituição Romana parecerá totalmente monárquica. A quem fixá-la no Senado, ela mais parecerá aristocrática. E a quem fixar no poder do povo, ela parecerá claramente democrática. Ou seja, o próprio Políbios, que conviveu naquele período, que estava lá em Roma, falava assim, olha, a Constituição Romana é muito difícil, ela é muito complexa. Ela não é tão simples assim e ela não se adequa a esse esquema que eu apresentei. No final das contas, me parece que Políbios reconhece que o que ele apresenta é um esquema e que a Constituição Romana não se adequa a ele.
E então será que a gente. Cabe a pergunta, né? Será que Políbios está se rendendo aqui? Será que Políbios desistiu de aplicar sua teoria da anaquíclose e de aplicar as teorias lá gregas, que talvez funcionassem lá no mundo grego, aplicar essas teorias ao mundo romano? E não, Políbios, na verdade, não desiste. Políbios, na verdade, faz o quê? Políbios, na verdade, vai enxergar justamente nessa mistura dos elementos da Constituição Romana como a causa do sucesso de Roma. Então, o que parecia ser uma encurralada, no sentido de que o meu sistema não é suficiente, ele não consegue classificar as constituições romanas, na verdade, se torna o ponto forte daquela Constituição romana. Então, como já dito na própria citação aqui, ele passa a discorrer depois acerca do elemento monárquico, por exemplo, analisando o papel dos cônsules. Ele identifica um elemento aristocrático, analisando o papel do Senado, como ele identifica um elemento democrático, analisando ali o funcionamento do que ele chama de povo. Embora ele não cita exatamente nenhuma assembleia, mas ele fala das funções da comissa centuriata, ele fala das funções do concílio da plebe, enfim, ele fala das funções de todas aquelas assembleias que a gente estudou. Então é interessante que Políbios, e aí ele começa também, fazendo um pequeno à parte, a fazer uma comparação com a Constituição de Atenas e fala do trabalho de Licurgo. Então ele aproxima a Constituição de Esparta, ele aproxima a Constituição de Esparta, que teria também um sistema misto, da Constituição Romana, que teria um sistema misto. E a partir dessa identificação desses sistemas mistos, Políbios elabora talvez o primeiro registro histórico que a gente tem de uma teoria de freios e contrapesos. E aqui é óbvio que a gente corre o risco de cometer mais uma vez um anacronismo e de ver freios e contrapesos ali. Talvez não fosse bem isso, mas certamente o inverso é verdadeiro, ou seja, os primeiros teóricos constitucionalistas, principalmente dos Estados Unidos, retiraram ali, em algum momento de Políbios, uma inspiração para essa sistemática de freios e contrapesos. Então, eu vou me permitir aqui ler mais um pedacinho no qual é feita essa menção e a gente pode ver ali que tem o cerne da ideia de que poder distribuído entre órgãos, entre pessoas, entre entidades diferentes dentro de uma mesma Constituição, isso é positivo para a estabilidade constitucional. E isso, de certa forma, seria uma quebra desse ciclo eterno da anaquíclose, que a gente já comentou. Então, olha só o que ele diz. Após falar dos cônsules, do Senado e do povo, ele diz o seguinte: descrita a distribuição do poder político entre as diferentes partes do Estado, vou explicar agora como cada uma das três partes é capaz, se quiser, de criar obstáculos às outras ou de colaborar com elas. E aí ele vai dizer que o cônsul precisa do Senado, que o Senado precisa do cônsul, que o povo se submete ao Senado, mas que o Senado também precisa do povo e tudo mais. Então ele descreve como isso acontece e mais adiante continua. Sendo esses os meios de que dispõe cada um dos poderes do Estado, Estado, politeia no grego, república no latim, para criar obstáculos aos outros ou cooperar com eles, sua união é benéfica em todas as contingências, a tal ponto que é impossível achar um sistema político melhor que esse. Com efeito, sempre que a ameaça de um perigo vindo de fora, então agora ele está falando do perigo de fora, compele os romanos a agirem de comum acordo e se ajudarem mutuamente. Tá vendo? Ele está retomando a ideia de que a comunidade política é uma comunidade de autoproteção, de colaboração, de defesa dos próprios componentes. A força do Estado se torna tão grande que não há negligência alguma quanto às medidas a serem tomadas, pois os poderes emulam-se diligentemente no sentido de satisfazer as necessidades presentes, e nenhuma decisão tomada deixa de ser executada prontamente. Então, é interessante que ele
faz a classificação das constituições, mostra como que as formas puras, né, vamos dizer assim, as formas puras de constituição, monárquica, aristocrática, tirânica, etc., estão sujeitas a esse ciclo, mas a Constituição Romana, justamente por ser uma mistura dessas três, e dessa mistura resultar esse sistema de freios, obstáculos e ajuda mútua, né? Um freia o outro, controla o outro, mas se ajuda, mas se emula, é que Roma obteve o seu sucesso. Políbios não diz explicitamente que a Constituição de Roma será eterna e que, portanto, Roma será eterna. Ele não diz explicitamente, pelo menos eu não consigo identificar, que, tudo bem, essa forma mista vai fazer durar mais, mas em determinado momento a Anacrícolas vai voltar, isso aqui também vai se corromper. Ele não diz nada explícito nesse sentido. Mas a interpretação que eu acho coerente dentro do espírito dessa obra é que Roma encontrou uma forma estável. Roma encontrou uma forma estável que permite a proteção dos próprios membros, a proteção contra ameaças externas e rompe esse ciclo de transformação das constituições e de alteração da forma do Estado. Ora, atingida essa estabilidade interna, Roma foi capaz de conquistar todo mundo. Entretanto, lá no final da história, Políbio faz menção a um episódio muito famoso de Cipião africano menor, aquele que destrói Cartago, diante das ruínas de Cartago. E ele conta, no final da história, não no final do livro 6º, mas bem no final do livro, num dos últimos capítulos, deixa eu recuperar o número dele aqui exatamente, no livro 38, ele narra esse momento emocionante de Cipião africano diante das ruínas de Cartago. E diz que Cipião falou com ele o seguinte: esse é um belo momento, Políbios, mas tenho o pressentimento funesto de que algum dia a mesma sentença será pronunciada contra a minha pátria. Seria difícil mencionar uma reflexão mais digna de um estadista e mais profunda. Em verdade, no instante do seu maior triunfo e do maior e mais completo desastre para o inimigo, meditar sobre a sua própria situação e sobre a possível inversão das circunstâncias e ter em mente no momento do sucesso a mutabilidade da sorte é próprio de um homem realmente grande e perfeito e, em síntese, digno de ser lembrado. Então ele está dizendo que Cipião, mesmo no momento da sua maior vitória, no momento da destruição completa do maior inimigo de Roma até o momento, ele é capaz de ver como que todas as coisas estão sujeitas à destruição, estão sujeitas à geração e corrupção. E isso não deixa de ser também, Políbios menciona, uma referência aos próprios versos de Homero, na Ilíada, quando Homero diz: há de chegar um dia em que Troia divina perecerá com Príamos e com seu povo de bons lanceiros. Ou seja, essa estabilidade que Roma conquista, talvez a gente consiga conciliar as duas coisas pensando o seguinte: essa estabilidade que Roma conquista é uma estabilidade humana, é uma estabilidade no tempo humano. Mas o tempo humano, ele é menor do que o tempo do mundo. E, portanto, mesmo que eu consiga uma estabilidade maior do que aquela estabilidade dos regimes puros, aquele regime misto também estará sujeito à destruição, também estará sujeito à corrupção. Voltando no livro 6º, eu queria terminar esse vídeo mencionando uma frase no qual ele diz explicitamente isso. Ele vai dizer o seguinte: tudo está sujeito à decadência e ao desaparecimento. Isso é uma verdade a respeito da qual não há necessidade de insistir. A inexorabilidade da natureza basta para convencer-nos disso. Todas as espécies de sociedades políticas estão fadadas ao desaparecimento de duas maneiras, sendo uma devida a fatores exógenos e outra a um processo cujo desenvolvimento ocorre dentro da própria sociedade. Então, quer dizer,
existe esse ciclo, existem fatores externos de destruição, existem os fatores internos, e os internos parecem ter sido controlados por Roma na criação da sua perfeita, maravilhosa, sensacional, né, aos olhos de Políbios, Constituição mista. Mas, a longo prazo, a própria natureza nos mostra que tudo está sujeito à destruição. Assim como Cartago foi destruída, Troia foi destruída, um dia Roma será. E hoje nós já estamos 2000 anos depois de Políbios, 2200 anos depois de Políbios, assim a gente sabe que foi com Roma. Obrigado e até o próximo vídeo.